Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 17 e 18 do livro Gisele, a amante do Inquisidor. Mas, antes de eu começar, já peço o seu apoio ao canal para que você curta, comentem, compartilhem, me ajudem, gente, a fazer o canal crescer. Por favor, isso é muito importante para mim. E se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode clicar no botãozinho Valeu ou tornar-se um membro do canal, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 17. O casamento de Gisele e Dom Solano Dias realizou-se dali a um mês. Foi uma cerimônia discreta e íntima, e contou com a presença de pouquíssimas pessoas, dentre as quais Esteban e seu sobrinho Diego. Gisele não parecia nada satisfeita. Solano era muito franzino e mais velho do que pensava. Esforçava-se para ser gentil e sorrir para os poucos convidados. Notou que Diego não tirava os olhos dela, sorrindo com ironia. Em dado momento, aproximou-se dele e falou entre dentes. "Posso saber o que é tão engraçado?" "Nada", respondeu de um jeito mordaz. "É que vocês formam um lindo casal. O velho decrépito e a meretriz do inquisidor." Indignada, Gisele ergueu a mão para esbofeteá-lo, mas Diego a segurou no ar e, olhos nos olhos, falou sem alterar o tom da voz. "Não faça isso, querida. Posso gostar e querer me tornar um de seus amantes também." Ela puxou o braço, cada vez mais indignada. Jamais havia visto o homem mais atrevido e arrogante. Mas Solano chegou, e ela não pôde responder-lhe nada. No dia seguinte, partiram para Cádiz, onde importantes negócios aguardavam seu marido. A noite de núpcias, para Solano, foi coroada de êxito e paixão, ao passo que para Gisele foi aborrecida e até mesmo indigesta. Com gestos maquinais, cumpriu seu papel de esposa e esperou até que ele acabasse de se satisfazer, dando graças a Deus quando ele adormeceu ao seu lado. Gisele virou o rosto para a parede, tentando ocultar a cara de nojo, e pensou em Ramon. Como lhe doía aquela separação. Tudo fora acertado. Ramon e Manuela ficariam tomando conta da taverna e, de vez em quando, eles iriam a Cádiz, onde ela daria um jeito de encontrar-se com ele. Sabia que seu marido era um poderoso navegador, dono de invejável frota que empreendia intensa atividade comercial na costa africana. Essa profissão lhe demandava bastante tempo, pois eram muitos os navios e contratos que tinha que administrar, o que acabara por torná-lo um homem incrivelmente rico. No dia seguinte, quando Gisele despertou, Solano já não estava mais a seu lado. Já passava das 9 horas, quando ela se levantou e chamou Belinda, que a ajudou a aprontar-se para a viagem. Levara uma das escravas, ficando a outra incumbida de tomar conta da casa e de Ramon. Assim que desceu as escadas, encontrou o marido, que lhe deu um beijo na face e disse gentil: "Apresse-se, minha querida. O sol já vai alto e não quero pegar muito calor na estrada." Com um sorriso forçado, Gisele terminou de beber um copo de leite, apanhou um pedaço de pão de centeio e saiu apressada, dirigindo-se para a carruagem. Entrou esbaforida, desacostumada daquelas roupas luxuosas, e sentou-se no banco, de frente para Solano. Foi só então que percebeu alguém a seu lado, rindo para ela com um ar debochado. "Diego?" exclamou aturdida. "O que faz aqui?" "Perdoe-me, querida", apressou-se Solano em dizer. "Convidei Diego para passar uns dias em nossa casa, se não se importa." "Não sabia que vocês eram amigos", tornou acabrunhada. "O tio de Diego e eu somos amigos de longa data. Vi Diego nascer, não é, meu rapaz?" Diego assentiu, sem tirar os olhos debochados de Gisele. E depois
Creio que lhes fará bem. Preciso fazer algumas viagens, e um homem em casa será bom para defendê-las. Defendê-las? Quem? A você e a Rúbia, minha filha. Não sabia que tinha uma filha. Tenho. Vai gostar de Rúbia. É uma boa moça. Quando chegou ao castelo de Dom Solano, Gisele ficou deveras impressionada com o seu tamanho. Quando a carruagem entrou no pátio principal, uma moça já os aguardava, sorridente, e ela imaginou que seria a tal de Rúbia. Solano desceu na frente, seguido por Gisele e Diego. A moça abraçou o pai e o rapaz, a quem já parecia conhecer de longa data, e depois se voltou para ela. E você deve ser Gisele, disse com um sorriso encantador, estendendo a mão para ela. Gisele apertou-lhe a mão e sorriu de volta, e uma natural simpatia fluiu entre elas. Muito prazer, respondeu Gisele. Espero que goste daqui. Sei que é diferente de Sevilha, ainda mais porque vivemos num castelo afastado, mas é divertido, você vai ver. Rúbia toca a harpa como ninguém, elogiou Diego. Diego está exagerando. Não está, não, concordou Solano. Nunca vi mãos mais doces. Solano beijou-lhe as mãos e Gisele percebeu o quanto pai e filha se gostavam. Entraram no castelo. Era uma beleza e Gisele ficou cada vez mais impressionada. Solano chamou os criados e deu-lhes ordens para que levassem os baús de Gisele para seus aposentos. Ela ficou ainda mais deslumbrada. Teria um quarto só para ela, perto do de Rúbia, o que a deixou satisfeita. O castelo era muito diferente de sua casa. Embora vivesse numa mansão confortável, não tinha o luxo e a beleza que havia ali. Ainda assim, sentiu saudades do lar. Esperava que Belita cuidasse bem de tudo e que Ramon não levasse ninguém para lá. Dali a 2 dias, Solano partiu em viagem pela costa africana, e Gisele até que se sentiu satisfeita. Ao menos, não precisaria mais dormir com aquele velho. Pensou em mandar um recado para Ramon ir vê-la, mas achou que não seria prudente. Eles haviam combinado esperar 1 mês até tornarem a se encontrar. A vida no castelo mostrou-se pacata demais para Gisele, acostumada ao barulho e agitação da taverna em Sevilha. Além disso, era obrigada a ouvir os gracejos de Diego e suas observações infames, o que lhe causava indisfarçável desdém. Rúbia, contudo, parecia gostar do rapaz, e Gisele pôde perceber certa cumplicidade entre eles, o que a fez pensar se não seriam amantes. Você e Diego são muito amigos, não é, Rúbia? Indagou Gisele displicentemente, enquanto passeavam a cavalo pela campina perto do castelo. Rúbia levantou os olhos para ela e sorriu ao mesmo tempo em que respondia com graça. Muito amigos. Diego vem visitar-nos constantemente. Confesso que fiquei surpresa com essa amizade. Monsenhor Navarro nunca lhe disse nada? Sentindo seu constrangimento, Rúbia tranquilizou. Não se preocupe. Entre mim e meu pai não existem segredos. Sei muito bem por que se casou com ele. Gisele corou e abaixou a cabeça, surpresa com as palavras de Rúbia. Não se importa? Tornou em tom hesitante. Por que deveria? Meu pai é muito grato ao Monsenhor Navarro. Deve-lhe muitos favores. Isso não a incomoda? Esse jogo de interesses? O que é a vida, senão um eterno jogo de interesses? As coisas são assim mesmo, Gisele. Um dia eu lhe sirvo, no outro é você que me serve. Gisele limitou-se a acenar com a cabeça e virou-se para o outro lado, enquanto os cavalos marchavam lentamente, lado a lado. Em dado momento, voltou a encarar Rúbia e prosseguiu. Você desconversou e acabou não me falando sobre Diego. O que quer saber? Nada exatamente.
Como disse, fiquei surpresa com tanta amizade. Pois não devia. Meu pai é amigo da família Navarro há muitos anos. Abafou um risinho e continuou. Queria até se casar com Marieta, irmã de Monsenhor. Não diga. E por que não se casou? Naquela época meu pai não tinha nada. Era um jovem pobretão. E os pais dela não permitiram o casamento. Ainda assim, foram muito apaixonados e chegaram a manter um romance. Quando o pai dela descobriu, obrigou-a a casar-se com outro. Sério? É por isso que Diego é tão seu amigo? Diego é meu irmão. Gisele puxou a rédea do cavalo, fazendo-o estancar bruscamente. Diego é seu irmão? Repetiu atônita. Por que o espanto? Meu Deus, jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Para você ver, meu pai e a mãe dele tiveram uma única noite de amor, e foi quando conceberam Diego. E o marido de Marieta, sabia? Saber não sabia. Ninguém nunca soube de verdade, a não ser meu pai, é claro, que revelou suas dúvidas a Monsenhor Navarro. Monsenhor foi ter com a irmã, e ela acabou confessando tudo. Mas que história interessante! É sim. Depois do casamento de Marieta, meu pai jurou que iria tornar-se um homem rico. Ingressou na guerra pela reconquista da Espanha e lutou por terras e dinheiro. Ajudou a expulsar os muçulmanos de nosso reino, o que lhe valeu muito ouro e um título. Quando achou que já possuía bastante, voltou para casa. Mas Marieta, agora casada com outro, não podia mais ser dele. Assim, acabou casando-se com minha mãe, e eu nasci, quando Diego já contava 8 anos. E sua mãe, Rúbia, morreu há muito tempo? Há pouco mais de 3 anos. Por que seu pai não se casou com Marieta depois? O marido de Marieta morreu no ano passado. E Diego, o que diz disso tudo? Diego soube da verdade logo depois que minha mãe morreu. Ele nunca se deu bem com o pai, marido de Marieta, que talvez desconfiasse da verdade, e por isso não se incomodava com os longos períodos que Diego passava aqui. Através de Monsenhor Navarro, Diego foi introduzido em nossa família assim que eu nasci, a fim de que meu pai também pudesse acompanhar o seu crescimento. Esse envolvimento foi se acentuando, mas meu pai nunca disse nada a Diego, até minha mãe morrer. Creio que não queria magoá-la. Por isso Diego é tão sarcástico. Seu pai, antes de morrer, pôs um gravame nos bens, e Diego só poderá dispor deles quando a mãe morrer. Ele ficou furioso. Chegaram de volta ao castelo, e o cavalariço veio apanhar os cavalos. Diego estava adormecido no terraço, tendo ao lado uma taça e uma garrafa de vinho vazia. Gisele ficou olhando-o. Efetivamente, era um homem bonito. Se ela não tivesse tão apaixonada por Ramon, talvez se interessasse por ele. Mas não trairia Ramon por nada no mundo. Capítulo 18. Desde que Gisele partira, a vida de Ramon parecia haver perdido sentido. Passava os dias na taverna, fazendo contas e cuidando das despesas e dos fornecedores. Depois ia para casa, altas horas da madrugada, e só reaparecia por volta do meio-dia. Aquela rotina já o estava cansando, e ele mal via a hora de ter Gisele em seus braços novamente. Havia Manuela. Ela era uma moça alegre e cativante, além de extremamente linda. Ramon pensou que seria muito fácil amar Manuela, se já não estivesse tão apaixonado por Gisele. Manuela tinha consciência de sua beleza e sabia que chamava sua atenção. Por isso, vivia a insinuar-se para ele, tentando levá-lo para a cama. Mas Ramon não cedia. Por mais que se sentisse tentado,
A lembrança de Gisele dissipava qualquer desejo que pudesse sentir por outra mulher. Ele estava sentado a um canto, calmamente, bebericando uma caneca de vinho, enquanto Manuela dançava sobre uma mesa colocada no centro do salão. A seu redor, os homens aplaudiam e deliravam, alguns até atirando-lhe algumas moedas. Ela parecia gostar daquilo, porque quanto mais eles batiam palmas, mais sensualmente ela se remexia, deixando as pernas à mostra até a altura dos joelhos, como Gisele costumava fazer. Quando encerrou seu número, desceu da mesa e foi sentar-se junto a Ramon, pedindo a Sanches uma caneca de vinho para ela também. — O que há, Ramon? Perguntou ela, roçando a coxa na dele. Parece triste. Está com saudades? Você sabe que sim. Por que não deixa que eu o ajude? Falou em tom sensual, alisando sua mão com a ponta do dedo. Instintivamente, Ramon puxou a mão e fitou-a com ar de reprovação. Não faça isso, Manuela. Gisele não vai gostar. Gisele não está aqui. Ainda assim, eu a amo, e é só a ela que desejo. Ela deu de ombros e acrescentou com desdém. Que pena, podia fazê-lo muito feliz. Agradeço, mas não precisa. Ela não disse mais nada. Levantou-se lentamente e foi caminhando pelo meio das mesas, requebrando as ancas ao passar por entre os homens. Alguns a beliscavam e lhe davam tapas nas nádegas, e ela ria com vontade. Aquilo deixava Ramon contrariado. No fundo, sentia-se provocado também, mas não podia aceitar ou admitir isso, ainda mais porque sabia que seu coração estava preso ao de Gisele, por mais que inconscientemente ansiasse pelo corpo de Manuela. Ao mesmo tempo, Lucena também não conciliava o sono. Pensava em Gisele e em Ramon. Ainda não sabia que os dois haviam se tornado amantes, mas o ex-noivo também estava nos seus planos de vingança. Há muito não tinha notícias de Ramon. Soubera que ele perdera tudo, mas não fazia ideia de seu paradeiro e nem de longe desconfiava que estivesse vivendo na casa de Gisele. Gisele havia se casado e partira para Cádiz, e não havia motivos para ir à sua casa ou à taverna. Depois que Consuelo lhe serviu o jantar, ela se levantou e foi para o quarto. Acendeu uma vela e pousou-a sobre o criado mudo, indo apanhar um livro para ler. Precisava ocupar a cabeça, ou enlouqueceria. Por volta das 9 horas da noite, alguém veio bater à sua porta, e ela ouviu quando Consuelo foi abrir. Pouco depois, soaram batidas na porta de seu quarto, e ela perguntou com fingida sonolência. — Quem é? — Sou eu, respondeu a voz num sussurro abafado. — Miguez. Ela ergueu o corpo na cama e ajeitou os cabelos antes de responder. — Pode entrar. A porta se abriu lentamente e Miguez entrou, trazendo na mão um pequeno círio. Aproximou-se da cama de Lucena, colocou a vela ao lado da outra, sobre a mesinha, e sentou-se junto a ela. Já ia dormir? Ela assentiu, e ele desculpou-se. Lamento, Lucena, não sabia que se recolhia cedo. Não é cedo, Miguez, já são quase 10 horas. Ele abaixou os olhos confuso, não sabia o que dizer. Estava apaixonado por ela, não pensava em outra coisa. Ela, por sua vez, convidava-o com o olhar. Ele ergueu os olhos para ela e não conseguiu se conter. Tomou-a nos braços e beijou-a ardentemente. Ela lhe correspondeu com volúpia. Em poucos minutos, já estavam despidos e se amando. E Miguez sentiu imensa frustração ao constatar que Lucena já não era mais virgem. — Quem foi que lhe fez isso? Perguntou entre dentes. Qual foi o cachorro que ousou macular a sua honra de moça?
Assustada, Lucena não respondeu. Tinha medo que Miguel a mandasse embora. Se assim o fizesse, para onde é que iria? O que seria dela? Miguel, balbuciou envergonhada. Perdoe-me. Quem foi Lucena? Quem ousou tocá-la antes de mim? Sem coragem de encará-lo, ela apertou o lençol entre as mãos e respondeu com voz sumida. Antes disso tudo acontecer, eu fui noiva. Noiva de quem? Por que não me disse antes? Tive medo de que me deixasse. Ele se levantou bruscamente e começou a vestir-se, ao mesmo tempo em que a ia recriminando. Enganei-me a seu respeito, Lucena. Pensei que você fosse virgem e pura, mas agora vejo que é tão ordinária quanto Gisele. Não diga isso, Miguel, não é verdade. Gisele é uma meretriz. Eu me entreguei por amor, porque fui enganada. Lucena chorava descontrolada e tentou agarrar-se ao padre, mas ele a empurrou para o chão e desvencilhou-se de seus braços. Sua cadela, vociferou. Afaste-se de mim. Por favor, ouça-me. Não tive culpa do que aconteceu, e o que mais quero é vingar-me do homem que me desonrou. Quem é ele? Responda-me, vamos. Tenho o direito de saber. Seu nome é Ramon de Toledo. Aquele boa-vida, vagabundo, egoísta? Ora, Lucena, francamente, Ramon de Toledo é um irresponsável que dilapidou a fortuna da família em poucos anos. Como pôde envolver-se com ele? Vendo-a jogada sobre a cama, rosto lívido, olhos inchados de tanto chorar, o coração de Miguel se apertou. Apesar de tudo, ela lhe parecia tão indefesa. Ele me enganou, iludiu-me com falsas promessas de amor. Nós estávamos noivos. Íamos nos casar, e ele prometeu que nunca me deixaria. Num impulso impensado, entreguei-me a ele, certa de que nosso casamento me restabeleceria a honra perdida. Mas não foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, Ramon veio procurar-me e rompeu o noivado. Por quê? Ele nunca me explicou. Disse que não me amava, mas eu tenho certeza de que se envolveu com outra mulher. Por que outro motivo me abandonaria às vésperas do casamento? Porque já tinha conseguido o que queria. Oh, Miguel, não seja cruel. Não tive culpa. Meu pai havia até marcado a data do casamento. Como poderia imaginar que ele fosse me abandonar de forma tão vil? Cachorro. Ele bem merecia morrer. É o que penso também. Contudo, não sei por onde anda. Desde que me abandonou, nunca mais ouvi falar dele. Nem sei se está em Sevilha. Ele a fitou enternecido, e a raiva foi cedendo lugar ao campaço do seu coração. Lucena, tornou com voz subitamente doce. Tenha calma, não se desespere. Estou aqui e vou ajudá-la. Ela ergueu os olhos confusa e balbuciou entre lágrimas. Não está mais zangado? Como poderia estar zangado com ela se já a amava loucamente? Ficara decepcionado, era verdade, mas não podia mais viver sem ela. Aproximou-se e tomou-lhe as mãos entre as suas. Minha querida, disse emocionado, peço que me perdoe. Por um momento, deixei-me levar pela frustração de não ter sido o primeiro e o único homem em sua vida. Mas isso não é o suficiente para afastar-me de você, pois que já a amo mais do que a minha própria vida. Não tema. Nada fará com que eu me afaste de você. Quanto a seu ex-noivo, fique descansada. Darei um jeito de descobrir o seu paradeiro e enviá-lo para a morte. Ele vai arrepender-se amargamente do mal que lhe fez um dia e da humilhação que a está fazendo passar. Lucena chorou agradecida, agarrada às mãos de Miguel. Também gostava dele, o que fez aumentar ainda mais o seu desejo de vingança.
Ramon lhe roubara a virtude e a vida, mas não perdia por esperar. Mais cedo ou mais tarde, Miguel o encontraria, e ela mesma escolheria o castigo que gostaria de lhe impingir. Continua no capítulo 19. Até lá!